E hoje eu quero falar sobre o elemento J. Você conhece? Não? Conhece não? Eu queria falar sobre ele. Tá bom? Vamos lá? A Bíblia vai ser aberta no livro de João, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto livro. João, capítulo 6. O capítulo é aquele número que vem maior. Por que eu estou explicando? Porque tem gente que ainda está aprendendo e é normal, né? Até a gente ficar super fera, a gente vai aprendendo. Então, João é o livro já? Tem gente que já achou? Que legal. 6. O número maiorzão é o 6. Aí, é logo no primeiro versículo mesmo. A partir do versículo 1, tá bom? Aí eu queria pedir sua ajuda, que você não conversasse com quem está aí do seu lado e não deixasse que ninguém que está do seu lado conversasse com você também. Tá bom? Para a gente poder ficar bem ligado naquilo que Deus quer falar com a gente. Vamos ver uma coisa. Quem aqui, antes da gente ler a Bíblia, já assistiu o desenho das Meninas Superpoderosas? Ainda passa esse desenho, não passa? Você acredita que é da minha época? Antigo, não é? E aí, lá no desenho das Meninas Poderosas, logo no início, quem assiste muito, para me ajudar? Deixa eu ver. Você assiste muito? Não, médio. Quem assiste muito? Médio? Médio também? Você assiste muito, pronto, você vai conseguir me ajudar. Logo quando começa o desenho, vai explicando como que as meninas nasceram, mas acontece um acidente. E nesse acidente, o que é que entorna nas meninas? Elas ganham superpoderes. E por que elas ganham? Porque o pai delas é um doutor e aí tem um... O alimento ou o elemento? O elemento X entorna nas meninas e elas ficam super poderosas, não é verdade? Igual eu, senhor. Mesma coisa. Hoje a gente... Fala, meu bem. Ah, tem um macaco na história também, né? Vamos ficar só com o elemento hoje? Que a tia não vai saber muito do macaco. Combinado? Pode ser? Você é o? Mateus. Aí o Mateus, Danilo, que você já tinha decorado o nome. Ele sabia o nome pois dele, é. né? Então hoje nós vamos pensar sobre esse elemento X. Vamos fazer o seguinte, quem está comigo, estala a língua assim, ó. Só para eu saber se está todo mundo comigo. Quem está comigo, estala a língua. Beleza, fechou, tio. Vamos embora. Tá. A história que a gente vai contar está aí em João capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 14. E eu quero que você fique muito ligado, porque tem coisa boa, substância aí no seu coração. Tá bom? Jesus tinha se tornado alguém muito famoso, todo mundo conhecia Jesus. Fala o nome de uma pessoa famosa hoje, uma pessoa famosa. Hã? Demi Lovato. Demi Lovato. Let it go. Neymar. Hã? Isso aí. Jesus tinha se tornado um cara muito famoso. Todo mundo queria tirar foto com Jesus, pegar autógrafo com ele. Todo mundo queria estar com Jesus, tirar uma selfie com ele, postar no Instagram e escrever embaixo assim, meu parça. Todo mundo queria se encontrar com Jesus porque ele estava fazendo coisas maravilhosas, ele estava revolucionando. Tudo que ele fazia era algo muito legal. E as pessoas começaram a persegui-lo. Muita gente encostava nele, perseguia ele e o cercava de alguma maneira. Só que o que aconteceu com ele? Tinha gente que não conseguia chegar perto. Isso acontece até hoje, com gente muito famosa. E aí saía cedinho de casa, super cedo, ia caminhando, mas às vezes não dava, sabe, colega? Porque apertava muito. E aí ele falava, nossa, não foi dessa vez que eu cheguei pertinho, vou ficar aqui, vou tentar mais um pouco. Aí andava com Jesus, aí quando via já era 9 horas da manhã. Dava aquela fomezinha do café da manhã, mas ele falava, eu não vou perder a oportunidade, vai que Jesus não vem na minha cidade de novo. Andava com Jesus mais um pouco. Aí Melina, quando ele quase encostava em Jesus,
Vinha outra pessoa, empurrava, ele não conseguia. Ele falava, não, eu não vou desistir. Eu vou continuar aqui mais um pouco. E Jesus era bom contador de... Ele era um bom contador de história. E quem não gosta de uma boa história, né, gente? Todo mundo gosta de uma boa história. Só que nessa história de hoje, estava ficando super tarde. O povo começou a ficar com fome, com fome, com fome, com fome, com fome. E nós vamos ver o que aconteceu. Combinado? Pois é, Jesus subiu para um monte para tentar ficar um pouquinho mais tranquilo, de boa, sossegado, na dele. Só que os seus discípulos foram com ele e a multidão também ficou sabendo, como a tia Mariana disse, que ele estava naquele lugar. E de repente aconteceu isso que ela falou, deu a hora do almoço, a hora da janta, a hora do café, e começou a fazer aqueles barulhos no estrambo de todo mundo. Sabe como é que é? Estrambo, lá em Monte Claro a gente fala estrambo. De tanta fome que eles começaram a sentir. Então era um problema. Eles estavam diante de um grande problema, que era a fome do pessoal. O que fazer? Qual a solução para esse problema? Como é que a gente vai resolver para dar comida para esse monte de gente que está conosco? Nós não trouxemos nada, nós não temos dinheiro, nós não temos o que fazer para resolver a fome desse pessoal. Aqui não tem McDonald's, não tem Burger King, a gente não tem como comprar lanche para esse pessoal. O que a gente vai fazer? Deixa eu Qual que é ver, a mas se for solução? pouca gente, a gente faz vaquinha, né? Verdade. Deixa eu ver se alguém sabe o tanto de gente que tinha lá. Tem uma ali com cara de inteligente. Vou lá perto dele. Vai lá. Cara de inteligente. Quantas pessoas você acha que tinham na nossa história de hoje? Você é o? Gabriel. Quantas pessoas você acha que tinha nessa história de hoje, Gabriel, com fome? Quantas? Ah, não, Dani, ele deve ter colado já. Acertou de primeira? De primeira já? É porque eu falei, tinha cara de inteligente. 5.000 pessoas, não cabia nem aqui na igreja. Era gente demais. Tinha muita gente. Tinha mais, porque 5.000 era só de homens, né? Fora mulher, fora criança. Será? Tudo isso? Aí eu não sei nem como faz esse número tão grande que você disse. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente entender como funciona a nossa história. Vocês vão ler a Bíblia, junto com Danilo, do primeiro versículo até o versículo 7. Até o versículo 7, tá ok? Vamos acompanhar a leitura então? Quem tem a sua Bíblia, faz o seguinte, olha para o lado. Talvez tenha algum colega que não trouxe, você pode dividir com ele agora. Aí, ó, deu para dividir. Bora lá? Se liga então aí, se liga aí. Diz assim o texto de João 6, de 1 até o versículo 7. Algum tempo depois, Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia. E muita gente mesmo estava atrás dele, porque ele estava fazendo muitos milagres e tinha salvado e curado muitos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era próximo à festa da Páscoa. Ele levantou os olhos e viu uma grande multidão que se aproximava. Jesus então disse a Filipe, um dos seus: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para testá-lo, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Vamos pedir Deus para nos ajudar a entender a palavra dele? Eu queria que você colocasse a mão na sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, coloca a mão no seu coração. E a Bíblia nos diz que tudo aquilo que a gente não consegue entender na palavra do Senhor, o Espírito Santo é quem esclarece na nossa mente. É Ele que vai lá e ajuda a entender, igual a professora, não é isso? Então vamos lá, você vai fechar o seu olho para pensar só em Deus e nós vamos falar com Ele nessa hora. Pai Santo, nós te agradecemos porque um dia a Tua palavra, a Bíblia, foi escrita para que conhecêssemos o Senhor e o Teu coração. Te pedimos nessa hora, meu Pai, que nos ajude a entender e que entendendo, nós consigamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos pedir. Que o coração de cada criança aqui esteja aberto para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos entender?
os discípulos estavam juntos com Jesus num lugar cheio de gente. E o povo estava com fome, porque o reloginho já tinha batido a hora, né? Do almoço. Só que o que acontecia? Eles não tinham dinheiro e aonde eles estavam não era fácil comprar comida. Tem algum lugar legal aqui em São José, uma montanha que vocês vão assim escalar? Tem? Colina? Colina. Na minha cidade tem uma grande também, não em Montes Claros, né? Na cidade onde eu sou tem uma grande também. E a gente gostava de subir, só que para subir demorava horas e para descer muito mais, né? Então, eles estavam num lugar assim, distante, não dava para comprar comida, não tinha lanchonete perto, não tinha mercado, não tinha delivery naquela época. Pensa só, me dá um peixinho assado aí, 5 minutos... Devia ser assim, né? Mas não tinha nada disso. Então, os discípulos têm agora, Tio Danilo, um problema. Muitas vezes na nossa história, na sua história, na minha vida, a gente se depara com problemas que a gente pensa não ter solução. Você, no relacionamento com o coleguinha da escola, com o seu pai, que você acha que é o cara mais chato desse mundo, com a sua mãe, que só fica pegando no seu pé, com o seu irmão, que quer suas coisas emprestadas todas as horas. A gente se depara com situações que a gente pensa assim, eu sou a pior pessoa do mundo, isso não vai dar certo, o que eu vou fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho uma resposta para esse problema que eu estou vivendo. Não tenho onde comprar a solução, não tem para onde eu correr, eu não tenho superpoderes, eu não consigo declarar que eu tenho a força e de repente alguma coisa acontece, enfim, eu estou perdido. Quem já teve um problema grande na vida, um problema grande? Quem já teve um problema? Tipo assim, tirou nota ruim na escola. Quem já tirou nota ruim na escola? Hein? Nossa, tem um monte de gente. Estuda, vai estudar, menino. Quem já chutou o chão jogando bola? Quem já chutou o chão jogando bola? Quem já perdeu para o chefão na última fase? Aí, olha que problema gigante. Olha que problema, olha. Lá no Bison, né? No Bison, perdeu para o Bison. Jogando com quem? Perdeu para o Bison. Então a gente tem vários problemas na nossa vida também. Mas é engraçado, sabe por quê? Jesus, ele é super interessante. E como Danilo disse, em alguns momentos na nossa vida, vem problemas que a gente não consegue resolver. A gente fica assim, poxa vida, e agora? Como que eu vou fazer? Tem problemas assim, igual o Dani falou, que são problemas médios, né? Perdi no jogo, perdi no futebol, meu time não foi campeão, Brasil... Perdeu de 7-1. Ai, não me lembre disso. Mas às vezes, acontecem algumas coisas que entristecem o nosso coração. Por exemplo, o papai e a mamãe passam a não morar juntos mais. Às vezes a gente perde um vô, uma avó, alguém que a gente ama. Ou às vezes alguém nos maltrata e a gente fica chateado com aquilo. Tem alguns problemas na nossa vida que parecem ser maiores que os outros. E é interessante nessa história. Sabe por quê? A solução começa a aparecer no próximo versículo. Olha só, quem tem uma Bíblia legal aí para ler para mim o versículo 8? Você vai ler para mim? Você está tão bonito com esse cabelo, acho que você merece ler. Você vai ler para mim o versículo 8, hein? Você é o? Lucas. Lucas vai ler para a gente o versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aí continua. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Beleza. Começou a vir a solução. Não é uma solução? É como se de repente alguém levantasse no meio da multidão e balançasse os braços, dizendo, opa, peraí, eu tenho uma resposta, de repente eu consigo resolver o seu problema. Eu tenho uma Neusaldina aqui para sua dor de cabeça, né? É como se do nada alguém surgisse e falasse assim, fique tranquila, fique calma. E aquele povo com fome, aquele monte de gente reunido ali, sem lugar para comprar, de repente percebe, vislumbra, imagina, descobre que pode haver uma solução. E esse homem que levantou a palavra disse assim, eu tenho aqui um menino. Uma criança. Um menininho. Pensa. Que da última vez que andou com a gente ficou com fome. E dessa vez falou com a mãe dele assim, mãe, vamos levar lanche. Coloca um passatempo na bolsa, coloca aí um todinho,
né? Porque eu não quero ficar com fome lá no meio daquele negócio de novo. E esse menininho, então, tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. Vamos fazer um teste? Vamos? Vamos lá. Eu acho que naquela época não devia ter uma mochila legal igual essa sua do Ignição. Imagino que não devia ter uma mochila tão boa dessa, nenhuma da hora igual essa sua. Então vamos fazer o seguinte, você vai me dar uma ajuda aqui. Você é o? Vai lá. Rafael. Rafael galã, hein, Rafael? Rafael, Que isso, hein? eu acho que nem dessa sacola tinha, mas vamos fazer de conta que tem. O Rafael tem aqui o lanche dele. Combinado? O que é isso aqui, gente? Não é, gente, isso é um peixe, vocês não estão vendo? É um peixe. Eu vou perguntar de novo, tá bom? Gente, o que é isso aqui? Yes! Sabia que vocês eram espertos. Então, Rafael tem aqui, vamos lá. Um peixe. 2 peixes. 2 peixes. 2 fishes. 2 fishes. Então tá bom. E aqui ele tem 1. 2. Conta comigo. 2. 3. Faz a boquinha de 4. É, isso aí. Ok. Ok, Rafa. Problema resolvido. Rafael tá aqui e vai dar um lanchinho para a galera toda. Beleza, Rafa? Distribui lá, vai lá. É? Vai lá. Pouquinho de gente só. O peixe não está vendendo. O peixe ninguém está querendo. Aê! Beleza! Obrigada, uma salva de palmas para Rafa. Salve de palmas para Rafael. Todo mundo recebeu pão? Todo mundo recebeu? Não. E o peixe? Tá com fome ainda? Ele tá com fome, Dani. Deu problema. Não deu para as meninas. Isso é... Oh, Rafa. Você tá morto, porque as meninas vão se levantar daqui a pouco. Isso. Ah, tem uma menina que ganhou um peixe. Tem uma menina que ganhou um peixe. Está representando nossa classe. Pode jogar, vai lá, vai lá. 1, 2, 3, alguém deve, vai. Aê! Ei, mais um ganhou. Valeu. Ali repartiu com o coleguinha. E aí, gente? O discípulo lá, volta aqui comigo, volta aqui. Oi. Pam, parararam. Falou assim, esse menino, essa criança, ele tem 5 pães e 2 peixes. Só que o texto continua. E ele falou assim, e isto, mas o que é isto para tanta gente? O que adianta a gente ter essa solução paliativa? Ninguém sabe o que é isso, né? Essa solução Que não vai atender. essa solução apenas temporária, essa solução apenas isso aí, entendeu? Que não vai resolver o nosso problema, que não vai alimentar todo mundo. O que vale 5 pães e 2 peixes para esse monte de gente? Esse menino é muito miserável, por que ele não trouxe mais pão e mais peixe? Por que ele não fez um lanche maior, não trouxe carne de sol, não trouxe pequi, essas coisas Isso é lá boas. do norte. A gente está com um problema do mesmo jeito, a gente continua diante de uma solução. Mas antes da gente poder continuar a história, eu só queria pensar com vocês algumas coisas junto aqui com a tia Mariana. Quem está comigo? Estala a língua. Legal, beleza. Porque aí agora, 1, 2 e... Vou fazer igual o Jô Soares. Ixi, Porque eu estava agora, quando adorando a aquele gente negócio concentra... Estava adorando não ter aquele negócio ali, colocaram aquele trem rodando ali agora lá. É? Oh, meu Deus. Que agora a gente concentra para ouvir o que Deus vai falar com a gente nessa parte, hein? A questão que eu quero chamar a sua atenção é que o texto que nós lemos deixa bem claro que aquele que apresentou uma pequena solução para o problema era uma criança. Era um menino, como eu e você. Era uma criança com as suas limitações,
E talvez você está com um problema, como a tia Mariana disse, na sua família, na sua igreja, na sua escola. E você pensa assim, não, que é isso, eu ainda sou muito novo, eu não tenho que me importar com isso, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta para resolver. Tudo que eu fizer é muito irrelevante diante do problema da fome do mundo, diante do problema daquele que mora do lado da minha casa. Está vendo aqui? Eu sou muito pequeno, eu não posso fazer nada. Eu não tenho a solução para todo mundo. Mas o que acontece, gente, quem está comigo aqui, é que durante toda a história, a parte do estar lá já passou, hein? É que durante toda a história da Bíblia, desde o comecinho do Antigo Testamento até o final, nós vamos encontrar crianças sendo usadas por Deus. Quem se lembra aqui da história de Samuel? Só levanta o dedinho assim para mim. Samuel era uma criança que ouviu a voz de Deus e foi resposta de Deus para aquela época, para aquele povo. E Deus também usou uma outra criança. E aí, muito pior, sabe o que acontecia, Eric? Essa criança tinha sido feita escrava. O povo dela foi invadido. Ela foi roubada dos pais. Pensa comigo. Você sem seu pai, sem sua mãe, tirado dos seus pais, levado como escravo para trabalhar dia e noite. E essa criança, ainda assim, apresenta a solução de um problema. Ela era escrava de Naamã. E ela disse para ele, olha Naamã, com uma lepra, uma doença, ela deu uma ideia para ele, essa ideia mesmo. Olha Naamã, existe um Deus no meu povo, vai até lá, que o profeta vai te dizer o que fazer. Uma criança. Então, às vezes você está na sua casa e o papai e a mamãe não estão legais, ou na escola as coisas não estão andando bem, e você pensa assim, o que eu posso fazer? Eu sou só o filho, eu sou ainda muito pequeno. Pois é, e aí a gente fica assim, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer sim. Eu preciso colocar o meu coração à disposição do coração de Deus. Porque a primeira coisa que essa criança nos ensina é disposição. Fala comigo essa palavra. Disposição. Vamos de novo? Disposição. Só vocês. Não é por nada não, o pessoal daqui está mais forte. Vamos de novo. Eu preciso ter disposição, estar disposto a ajudar. E aquele menino da nossa história estava disposto a ajudar, mesmo que pouco, né, Dani? Ele não foi egoísta. Ele poderia pegar aquela sacolinha que ele tinha levado, aquele lanchinho, e dizer assim, não, isso é meu, nem encoste a mão aqui. Eu que trouxe. Quantas vezes a gente não faz isso, né, gente? Quantas vezes a gente não faz isso com um colega? Quantas vezes a gente não faz isso com o nosso irmão? Quantas vezes a gente não faz isso com o outro? Nós não estamos dispostos a ajudar, a abençoar, nós somos egoístas, nós não somos proativos em poder estender as mãos. Nós precisamos estar atentos às necessidades daqueles que nos cercam. E nós podemos ser a resposta. Levanta sua mão bem alta assim e fala comigo, eu quero ser a resposta para essa geração. Então, querido, quando você estiver diante de um problema, abra sua boca, como um profeta de Deus que você já é. Amém? Amém. E começa a dizer palavras de vitória, e começa a dizer palavras de bênção, e começa a orar pedindo a Deus que dê uma solução. Não fique de braços cruzados, cruza o braço, rapaz. Seja para o tempo que você está vivendo a solução. Aquele colega lá da sua escola, sabe? Aquele cara lá que só atrapalha, que só conversa, que eu espero que não seja você, que é um crente cheio de Jesus, que você seja alguém que vai ajudar a professora, que vai ajudar aquele cabra. Ele precisa de você, ele precisa da sua ajuda, ele precisa que você faça alguma coisa, que você não diga assim, eu tenho o meu mundo, eu tenho o meu universo, e nada vai tocar aqui, não. Porque nós fomos colocados aqui nessa terra para sermos bênção, para estarmos dispostos, para irmos e fazermos a diferença. Você é a resposta de Deus, você mesmo.
Você aí com a sua cara cheia de espinha, você aí com os seus problemas, você aí com as suas dificuldades, você é a resposta de Deus para esse tempo. E você precisa encarar isso como uma responsabilidade. E não posso pensar que o que eu tenho é muito pouco, né? Porque realmente o que o que Rafael tinha na mão dele era muito pouco. Não atendeu todo mundo. O pessoal lá de trás está com fome ainda. Não é não, Rafa? Aqui do lado o pessoal está com fome. O que Rafael tinha era pouco. Realmente era pouco. Mas aí, nós dissemos no começo que as meninas superpoderosas caíram sobre ela o elemento. E agora na nossa história entra o elemento. Qual elemento? Entra o elemento J na nossa história. Jesus entra na nossa história. E ele, olha o que ele faz. Cadê a Bíblia? Cadê o pessoal da Bíblia Legal? Olha o que Jesus fala. Vocês se lembram da pergunta do discípulo? André ou Felipe? Cadê? Felipe leva os pãezinhos lá, junto com o lanche do colega, do menininho, e fala assim: oh, Jesus, não é por nada não. Tem umzinho aqui que até trouxe o lanche, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Não é essa a pergunta que ele faz? O que é isso para tanta gente? O que é a minha vida para resolver esse tanto de coisa? Realmente é pouco. É pouco, não vai dar. Mas entra o nosso elemento que faz o seguinte, Danilo vai ler para a gente. Jesus virou para aquele grande povo que estava diante dele e mandou eles se assentarem. E o povo se assentou, e havia ali naquele lugar uma grama, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães daquele menino, agradeceu a Deus por ele, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, eles comeram à vontade, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para ficarem satisfeitos, disse aos seus discípulos: agora vão lá e ajuntem os pedaços que sobraram, para que não haja desperdício. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Agora nossa história muda completamente. Quando Jesus entra na nossa história, tudo aquilo que parece impossível de acontecer, acontece. Pensa, Rafa, 5 pães, 2 peixes, para todo mundo ficar satisfeito e ainda sobrar? Só elemento J. Não teria outro caminho, não é verdade? E hoje, Deus quer falar isso com você. Ele quer que exista disposição no seu coração. Ele quer que você entregue o que você tem. Olha para mim. Eu não estou falando de dinheiro, não. Ele é dono da prata, do ouro, ele tem o dinheiro que ele quiser. Eu estou falando da sua vida e do seu coração. Jesus quer que você esteja disposto e se entregue a Ele. Mas, eu posso ter disposição, Dani. Eu posso ter até os recursos, o dinheiro para resolver os problemas. Mas se eu não tenho Jesus, eu não tenho a solução do problema. Olha, a gente tinha um menino legal, com disposição e com o lanche. Resolveu o problema? Resolveu o problema? Resolveu? Você acha que resolveu? Você ganhou o lanche? Ah, depois, verdade, depois resolveu. Mas só enquanto existia o menino, os 5 pães e os 2 peixes, o problema não havia sido resolvido. Precisou que Jesus entrasse na história. O que nós queremos dizer com tudo isso? Nossa conversa aqui é para que estejamos engajados numa obra que não é nossa. O maior interessado em fazer com que a sua vida seja uma bênção, mesmo você sendo tão novo, mesmo você sendo ainda criança, é o Deus dessa obra. Foi Ele quem nos fez, Ele quem nos formou. E nós temos conversado desde o começo sobre estarmos a todo vapor. E na verdade, quando Jesus entra na história, mais do que estarmos a todo vapor, cheio de gás, nós nos transformamos em verdadeiros trens-balas. Amém? Ou seja, a nossa força, a nossa disposição é potencializada.
aquilo que nós achamos ser pouco, as nossas limitações, os nossos recursos nas mãos de Deus, eles se tornam algo muito mais profundo, muito mais, que alimenta muito mais gente. E nós precisamos entender isso. Eu preciso dizer, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero entender a minha responsabilidade, eu quero colocar aquilo que eu tenho diante de Deus. Eu às vezes sou tímido, eu às vezes não tenho o talento que fulano tem, eu às vezes não tenho o recurso que fulano tem, mas tudo isso nas mãos do Deus que nós servimos pode abençoar o mundo inteiro. Uma criança, como você que está aqui me ouvindo hoje, pode abençoar o mundo todo. Teve um camarada que revolucionou a história e fez com que a igreja metodista se tornasse a terceira maior força do mundo inteiro. Ele chamava-se John Wesley. E ele falou assim: Deus, me dá 100 homens que amem o Senhor, e nós mudaremos o mundo. Deus está precisando de gente assim, gente que abre mão de contar mentira, gente que abre mão de passar o outro para trás, gente que abre mão de falar mal do outro, gente que se importa, gente que se entrega, porque quando nós temos um coração assim, ele entra em cena. Ele entra em cena. E a gente pensa assim: eu não posso, eu não dou conta. Mas o Jesus que nós servimos dá. O Deus que está no nosso coração, o Deus que está no seu coração, Ele quer usar esse pouquinho que você tem e transformar no muito. E quer alimentar uma multidão, e quer abençoar o mundo inteiro. Você, tio, que está aqui, investindo na vida desses meninos, continue, persevere, não entregue os pontos ainda. Porque a melhor coisa é ver uma vida rendida aos pés de Jesus do que ganhar o mundo inteiro. Quando uma criança é salva, toda uma geração é salva. Toda uma geração. Eu não tive o privilégio de nascer num lar evangélico e me converti no meio da minha caminhada. E eu estou tendo o privilégio de criar os meus filhos na presença do Senhor. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, isso seria diferente. Quando Jesus entra no coração de uma criança, quando você mesmo que está aí me ouvindo, entende isso, e coloca esse pouco que você tem, mas são só 5 pães e 2 peixes, eu só tenho 8, 9, 10 anos. O Deus que nós servimos é aquele que pode muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nosso pouco na mão de Deus será sempre abundante. Nós só precisamos ter essa disposição de colocar isso nas mãos dele e permitir que ele faça através de nós. Presta atenção numa coisa aqui que é absurdo. Presta atenção aqui. Você não pode. Você não pode. Você não vai dar conta. A fome do mundo, a sede, a violência. Presta atenção. Você não vai dar conta. Mas quando você coloca isso nas mãos de Deus, Ele te usa. E Ele faz com que esse pouco que você tem se transforme em muito. E seja multiplicado. E alimente multidões e gerações. Eu preciso que você entenda. E que você tome uma decisão de querer dizer: Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te obedecer. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu ainda não estou entendendo muita coisa não, mas o pouco que eu estou entendendo, eu quero entregar nas tuas mãos. E permitir que a minha vida seja uma bênção para a minha nação, seja uma bênção para esse tempo. Seja realmente uma resposta para os anseios da sociedade que nós vivemos. Eu queria orar com você. E queria que você saísse daqui hoje entendendo isso. Que eu ainda tenho pouca idade. Mas se eu tiver um coração disposto, Deus pode usar a minha vida, Rafa, para abençoar o mundo inteiro. E sabe qual que é meu mundo inteiro? Meu mundo inteiro às vezes é a minha casa. Às vezes é a minha escola, a minha igreja, a minha cidade. Eu não sei quais sonhos Deus sonhou para você. Mas lá no futuro, mesmo que a gente não conheça, Deus já está. Olha que coisa boa. Saber que o futuro é desconhecido, mas eu sei que meu Deus está lá. E se você quiser colocar o seu coração diante de Deus hoje e dizer: Deus, eu sei que eu ainda sou criança, eu sei que eu ainda sou junior, eu sei que eu ainda sou adolescente, mas eu consigo ouvir a sua voz falar ao meu coração no dia de hoje. E eu quero te responder dizendo: eis-me aqui. E para quem é adulto, papai e mamãe que está aqui com a gente, a Bíblia nos diz que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não poderemos entrar no reino do céu. Porque criança é aquela que confia plenamente em você.
E nós precisamos confiar plenamente no Pai das nossas vidas.